O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viaja na semana que vem para se reunir com o líder chinês Xi Jinping. O encontro, cercado de expectativas, busca avançar em direção a algum tipo de previsibilidade em um relacionamento complexo entre as duas maiores potências do mundo. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Quase 9 anos depois da última visita, Trump retorna a Pequim na próxima semana. As expectativas americanas para o evento são positivas. Há algumas semanas, Trump afirmou que Xi Jinping lhe daria um grande, enorme abraço quando ele chegasse a Pequim e que os países estariam trabalhando juntos de forma inteligente. Esse será o segundo encontro entre os dois líderes desde o retorno de Trump à Casa Branca. O primeiro foi em Busan, na Coreia do Sul, em outubro do ano passado. À época, Trump e Xi debateram especialmente a situação tarifária dos dois países. O resultado foi um acordo em que os Estados Unidos reduziram tarifas contra produtos de Pequim de 57% para 47%. Na nova cúpula, o comércio também deve fazer parte das prioridades. Os americanos querem estabelecer uma junta comercial na qual autoridades revisariam as atuais condições de comércio entre os dois países. Devem pressionar também por acesso mais constante aos minerais raros, essenciais para diversos setores econômicos. Para além desse cenário, Washington quer garantir algum apoio para um plano de encerrar o conflito contra o Irã e, especialmente, reabrir o Estreito de Hormuz. O secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou que a reabertura seria positiva para Pequim. We think it's to the benefit of China, the United States and the world writ large that there be stability in the straits there, and that continues to be our position. That's the one we'll continue to stand by and advocate for. Já a China quer garantir algum tipo de estabilidade na relação entre os dois países e se assegurar de que Trump mude formalmente a posição sobre Taiwan, seja um apoio para uma unificação pacífica ou uma oposição à independência da ilha. Com relação ao Irã, a China não se mostra disposta a pressionar o regime iraniano, mesmo que dependa de produtos que cruzam Hormuz. O governo de Xi Jinping prefere manter a estratégia de deixar os Estados Unidos se complicarem em mais um conflito no Oriente Médio. Os chineses tentam se posicionar como um contraponto mais discreto e estável à política comercial e internacional de Donald Trump. A instabilidade da Casa Branca frente a aliados históricos dos americanos abriu espaço para que Xi Jinping se posicione como um ponto de equilíbrio em diversos aspectos. E aí, Thiago, qual a expectativa aí da Casa Branca, dos Estados Unidos para esse encontro? Olha, eu concordo que o Xi Jinping vai dar um abraço bem grande, bem forte no Trump de agradecimento, porque o Trump é um dos presidentes que mais fez pela China nos últimos anos. O Xi Jinping, ele é profundamente satisfeito com a forma como as coisas estão andando na relação Estados Unidos e China, a ponto que, como nós vimos na reportagem, se um dos posicionamentos da China é de pedir uma mudança da postura dos Estados Unidos em relação a Taiwan, isso é um demonstrativo de que eles não têm muito mais o que pedir. Eles já estão indo para o final da fila em termos de pedidos, porque tudo está muito favorável a eles. Do lado do Trump e de Washington, a expectativa é muito grande e eles sabem que o Xi Jinping ele pode ser, se ele quiser, o fiel da balança em relação ao Irã e ao Estreito de Hormuz, mas não é algo que a China parece ter muito interesse de intervir nesse momento. Justamente assim como a reportagem falou, porque eles querem ver os Estados Unidos se enrolar um pouco mais. Então, existe uma expectativa grande por lado de Washington, e essa expectativa grande ela não é voltada para um grande objetivo, ela é voltada principalmente para sair de lá com notícias boas e de cooperação, que de alguma forma pode ser colocado como Trump saindo vencedor. Parece que ninguém vai correr risco, né, Lore? Em que sentido? No sentido de ter algo inesperado que possa acontecer, ou algo que saia do roteiro, ou algo que possa agravar as relações ou tensionar as relações entre os dois. Bom, a China tem uma carta muito forte, que é a questão dos minerais críticos, né? E por mais que o Trump tenha buscado, por exemplo, essa aproximação com o Brasil, a gente sabe que minerais críticos são algo de longo prazo para surtir efeitos robustos, né? E então essa carta a China vai jogar em troca da questão de Taiwan.
A China ambiciona que os Estados Unidos cortem o fornecimento de armas a Taiwan, existem contratos grandes, né? Ou que o Trump faça alguma declaração que coloque em dúvida o apoio dos Estados Unidos à independência de Taiwan. É que não é exatamente a independência, mas a autonomia de Taiwan, vamos chamar assim, né? Então, isso vai ser um tema bastante delicado que pode trazer alguma novidade, sim. O Trump ele é muito transacional, né? E ele poderia fazer um aceno que poderia perturbar bastante a ordem, não só para Taiwan, mas para o Japão também, cujo novo governo da Sanai Takaichi é um governo bem mais aderente à tese de defender Taiwan, né, e está dando passos no sentido de preparar o ambiente político para investir mais em defesa, né, de uma forma mais ofensiva, até preventiva, vis-à-vis a China. Isso tem elevado as tensões lá e a Coreia do Sul também está envolvida nessa discussão. Então, o Trump pode embaralhar ali a ordem dos alinhamentos, das alianças, não só no leste asiático, mas na própria Ásia-Pacífico. O Trump está indo para Pequim quando haveria uma cúpula em Nova Delhi do Quad, que envolve Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, e que não se reúne, não faz cúpula desde que o Trump assumiu. Então, nós estamos falando da Ásia-Pacífico aqui, né? E que era um arranjo que há ainda, em tese, formalmente, mas que está enfraquecido pelo desengajamento do presidente Trump. Então, na doutrina de defesa e de segurança nacional, o Trump deslocou as preocupações dos Estados Unidos da Ásia-Pacífico para o hemisfério ocidental e agora foi para essa aventura no Irã, mas isso aí é uma distração dos objetivos estratégicos dele, que estão justamente aqui onde nós estamos. Tiago, pegando esse ponto que o Lorival coloca, na sua avaliação, para o Trump é jogo tirar algo da China no que se refere a minerais críticos, entregando, entre aspas, o conceito de uma só China sobre Taiwan? Vale essa troca? Trump estaria disposto a fazer essa troca, tirar algo de minerais críticos e dar uma declaração ali que seja de que vai dar menos armas para Taiwan ou de que Taiwan pertence mesmo à China? Como que você vê esse trade que ele pode fazer? Essa troca seria amplamente favorável à China, porque você ganha uma coisa iminente, você ganha um comunicado hoje para poder, e em troca você potencialmente entrega algo no futuro. Esse potencialmente entregar algo no futuro, existe uma assimetria muito grande entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos têm uma rotação política a cada 4 anos, que às vezes é a cada 8 anos, e a China não tem essa rotação política. Então a China ela pode lá na frente simplesmente ignorar qualquer promessa futura que ela faça hoje em relação a minerais críticos, e ela ganha hoje um comunicado dos Estados Unidos em relação a Taiwan, e mesmo que isso seja revogado lá na frente, enfraquece consideravelmente qualquer ambição que Taiwan tem hoje. Então, e a China, ela tem um histórico que ela sabe que as promessas elas não precisam ser exatamente cumpridas. Se nós olharmos a história de promessa de investimentos estão na América Latina, inclusive no Brasil, os números são sempre maiores do que a realidade. E nem por isso acaba saindo um problema dali. Eu acho que esse acordo poderia vir a ser muito positivo, principalmente para a China do que para o Trump, mas de uma forma também para o Trump, porque ele lida muito mais com a percepção do que, de fato, a execução. E a percepção de que ele conseguiu extrair algo da China é algo que pode valer muito a pena para ele a curto prazo, principalmente mirando as eleições que vão acontecer no final do ano. Você vê essa possibilidade desse trade-off, Lorival? O Trump está indo muito fragilizado para esse encontro, né? A situação dele só se agravou com essa guerra, já mencionei aqui,
e o dado é do Pentágono. O Pentágono trouxe numa reunião confidencial com congressistas americanos das comissões de defesa da Câmara e do Senado esse cenário de que gastou metade de seus mísseis THAAD, Patriot, Atacams e Tomahawk nessa guerra com o Irã. E esses eram mísseis destinados para a China e que precisam dos minerais críticos para serem repostos, para serem fabricados, que só a China tem. Então, essa contradição, esse paradoxo fragiliza e a China, então, vai cobrar muito caro por essa fragilidade que o Trump tem, né? Agora, a China, por sua vez, também é bastante dependente do comércio internacional, da estabilidade internacional. Ela está deixando os Estados Unidos sangrarem nessa guerra com o Irã, mas vai negociar também uma intervenção. Poxa, Trump, você não está conseguindo resolver isso com o Irã. E a extensão dessa crise por parte do Irã tem a ver com essa cúpula. O Irã ele tem uma parceria muito próxima com a China. E quem está intermediando essas negociações, que é o Paquistão, também é muito próximo da China. Então, tudo isso está acontecendo sob a órbita da China, sob a arbitragem da China. E para a China interessa que o Trump chegue sangrando em Pequim. Sangrando por causa do Irã, sangrando por causa dos minerais críticos, sangrando por causa da crise global da economia, que afeta negativamente a China também, mas que tem um impacto direto político sobre o Trump, que enfrenta eleições, coisa que o Xi não enfrenta. A gente pode prever algum tipo de sinalização de um acordo Estados Unidos e Irã nessa cúpula da China? Tiago? Não, acho difícil. O que pode sair dali é alguma semente, alguma coisa. Mas isso que o Lorival falou é muito importante, porque a partir do momento que o Paquistão se antecipou a todos os outros países e se tornou mediador, a China ela se colocou diretamente no jogo. O mediador, o Paquistão é muito mais dependente da China do que o próprio Irã por várias razões que vão além do comércio. E a China, ela tem uma percepção global de aliança muito diferente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos ele enxerga uma aliança como um tudo ou nada, a China ela tem portfólios pelo mundo. O portfólio com o Irã é um portfólio voltado principalmente para a exploração de petróleo, mas também garante um posicionamento geopolítico para eles interessantes na região. O Paquistão traz uma coisa muito importante, que é a alternativa de não depender do Estreito de Malaca para a entrada e saída dos seus produtos, ou seja, você pode ter ali a partir do porto de Gwadar um acesso via Paquistão para o oeste da China, e a participação do Paquistão, ela representa basicamente a participação da China. Agora, se a China ela conseguir fechar algum acordo com o Trump em relação à guerra do Irã, isso é um acordo que vai ser relativamente positivo mais para o Irã do que qualquer outra coisa. Porque a China ela não vai chegar num acordo de pé de igualdade onde o Irã saia perdendo nessa história. O Irã ele imagina que qualquer tipo de acordo ele envolva uma liberação dos fundos e dos créditos que eles têm pelo mundo. E caso isso aconteça, você pode fortalecer ainda mais o regime. É uma situação hoje de que dificilmente o Irã vai sair dessa, tirando, obviamente, a destruição de infraestrutura, mas financeiramente é capaz do Irã sair numa posição razoavelmente boa em termos de liberação de financiamento, de crédito e de dinheiro que eles tinham congelados em outras contas. Lorival, agora é interessante que o Trump teve com o Lula nessa semana e ele vai para a China depois dessa reunião. Não estou correlacionando também algo tão diretamente conectado assim, mas não deixa de ser interessante que ele vai para lá tendo acabado de conversar com um aliado da China, como é o governo Lula. Você vê uma relação disso? Eu vejo total. Acho que o timing foi o Trump que escolheu essa reunião nesse momento. Com o Lula. Com o Lula, uma semana antes da reunião com Xi Jinping. E tanto que foi uma reunião improvisada, sem agenda. Ele queria o fato da reunião para chegar para o Xi. Ele não precisa explicitar isso, mas fica a sinalização de que ele consegue trazer o Brasil para a órbita, de volta para a ordem
para a órbita dos Estados Unidos, tirando da órbita da China. Esse é o simbólico dessa reunião. Por isso que o fato da reunião era mais importante do que a discussão de substância. Até porque a discussão de substância atrapalharia o fato da reunião, porque tem divergências importantíssimas que não seriam resolvidas ali. Então, o importante era ter uma reunião longa e amistosa. Foi isso que eles tiveram, sem discutir nada de importante. E detalhando o que o Tiago fala do Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é comercialmente mais importante do que o Estreito de Hormuz e até do que o Estreito de Taiwan. Ele fica ali entre a Indonésia, Malásia e Singapura. Ele é a grande hipótese de choke point, ou seja, de fechamento de um gargalo, de asfixia da China por parte dos Estados Unidos, que é por ali que passa a energia que vai para a China e todos os outros, toda a segurança alimentar, energética da China passa necessariamente pelo Estreito de Malaca, porque se fosse fazer um outro caminho ficaria muito mais caro, né? Encareceria muito. Então, por isso que a China desenvolveu sua marinha fortemente, porque a grande hipótese de guerra entre Estados Unidos e China é no Estreito de Malaca. E é tudo isso que a China não quer que aconteça, né? Então, todo o jogo da China é no sentido de criar uma dependência dos Estados Unidos dos minerais críticos para que, uma vez chegando a uma situação de maior confronto, os Estados Unidos tenham de recuar.